Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus é tão bom para conosco que deixou evidências de sua graciosa salvação. Muitas evidências, na verdade. E o Senhor Jesus, durante todo o seu ministério, foi demonstrando essas evidências de quem Ele é. Ou seja, Ele não fez nada em oculto, nem deixou que os homens se virassem para descobrir. Ele mesmo foi dando muitas migalhas para mostrar o caminho até Ele. E quando nós chegamos em Mateus 16, apesar de tudo que Jesus estava fazendo, Jesus estava curando multidões. No versículo 31 do capítulo 15, diz que ele fazia os mudos falar, aleijados recobravam saúde, coxos andavam, cegos viam. Então, muitos sinais estavam sendo feitos. Depois, a partir do versículo 32, nós temos a segunda multiplicação de pães. E, mesmo diante de tudo isso, o capítulo 16, versículo 1 nos diz o seguinte: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Dois grupos com duas denominações dentro do judaísmo. Seria como duas denominações dentro do cristianismo hoje. E aqui são duas denominações dentro do judaísmo. E mesmo diante de tudo isso, porque os fariseus e os saduceus também estavam acompanhando o ministério de Jesus, até porque chamou a atenção de todo mundo. E eles, como sempre, iam para julgar, para avaliar o que Jesus estava dizendo e fazendo. Então eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Eles estavam acompanhando cada detalhe. E mesmo depois de Jesus ter curado muita gente, depois de Jesus ter expulsado o demônio de várias pessoas, e até ter multiplicado os pães de uma forma extraordinária, nos lembrando, inclusive, Moisés, que foi um instrumento de Deus para a dádiva do maná. Apesar de tudo isso, esses fariseus e saduceus perguntam para Jesus, ou pedem a Jesus, nos dê um sinal. Olha, você não disse que é o enviado de Deus? E, obviamente eles entenderam que é o Messias. Você não disse que é o Filho de Deus? Exatamente aquele que eles estavam esperando, e Jesus se apresenta como tal. Você não está dizendo que é? Então prove. Prove que você é o enviado de Deus, prove que você é o Messias prometido. Mas observe o contexto como o pedido é absurdo. Alguém que não tivesse visto nada, alguém que não tivesse presenciado nenhuma maravilha, alguém que simplesmente ouviu de longe alguém dizer, olha, tem alguém fazendo milagre, mas até então não tinha testemunhado. Mas não é o caso. Observe, portanto, que não é uma questão de ter ou não ter milagres e sinais sendo feitos diante dos olhos da pessoa. É a dureza de coração. Talvez você já tenha pensado consigo mesmo, mas se Deus de repente começasse a fazer os mesmos milagres extraordinários, de repente Deus usasse uma pessoa em nossos dias, e essa pessoa começasse a curar do mesmo jeito que Jesus e pregar com fidelidade, as pessoas iriam se converter. Talvez você já tivesse pensado nisso, já tenha pensado nisso. Mas observe que não é uma conclusão lógica. Por quê? Porque fariseus e saduceus também estavam vendo tudo que Jesus estava fazendo. Não eram só os discípulos. Jesus tinha os 12 mais próximos. Tinha mais discípulos que eram pessoas que também iam acompanhando, mas não só por acompanhar, crendo que de fato ali estava o Messias. Mas além desses que creram, havia multidões de pessoas que estavam em dúvida, estavam ao redor, e pessoas que estavam em oposição, como nós falamos. Os fariseus e os saduceus aqui em oposição, eles não criam, mas estavam acompanhando. Então observe que o sinal, o milagre, a maravilha, ele não tem em si mesmo um poder de convencer a pessoa. É sim um sinal para dar às pessoas evidência de que aquela palavra é verdadeira.
de que aquele que está fazendo, no caso aqui Jesus, era de fato o enviado. Até porque lembre-se que ninguém fez tamanhos sinais, tão numerosos sinais como Jesus. Nem os apóstolos, no livro de Atos, têm um registro de tantos sinais e maravilhas. Eles fizeram, sim, os milagres, nós temos os milagres, seguindo, portanto, o ministério de Jesus para testemunho de que estavam pregando a verdade sobre Jesus, mas até em quantidade não aparecem tão numerosos sinais. E mesmo assim, nunca tendo acontecido isso na história humana, eles não creram. Então isso deve fazer com que o seu coração já mude um pensamento. Não serão os números de sinais, nem a profundidade, a dimensão, a qualidade dos sinais que irão convencer as pessoas. Uma simples palavra, verdadeira, fiel à Escritura, dita a alguém em que o coração está inclinado, quebrantado, será suficiente para que ela se converta totalmente. Para que ela confesse Jesus como Senhor e glorifique a Deus a partir de então. E mesmo com todos esses sinais, maravilhas e pregações, uma pessoa dura de coração não crerá. Eles pedem um sinal. Prove que o Senhor é o Messias. Minha gente, mas quantos milagres eu preciso fazer para convencer vocês de quem eu sou? Jesus poderia ter dito isso. Versículo 2 diz, ele, porém, lhe respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é o ficar 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. O que seria isso? É a morte e a ressurreição. Ou seja, o sinal, o grande sinal que Jesus diz que está dando é aquele que tem a sua base no que aconteceu com o profeta Jonas, e ao terceiro dia é que então foi cuspido para fora da barriga do grande peixe, ou seja, para a terra. E aí isso representava, segundo o Senhor Jesus, o fato de Cristo ter morrido, ficado no ventre da terra, a forma de falar metafórica, é claro, e ao terceiro dia Jesus ressuscita, ele sai. Então esse é o sinal de Jonas, é uma referência à morte e ressurreição de Cristo. Então veja que Jesus diz assim, vocês conseguem ver como a criação se comporta, perceber sinais de tempestade, dia bom, e claro, outros sinais mais, poderia ser citado aqui. O homem consegue analisar a natureza e ver indicações do que vai acontecer no futuro, indicações daquilo que Deus está para fazer na natureza. Vocês conseguem ver isso, mas não conseguem perceber o número de sinais que Deus está dando de que eu sou o Messias? Então Jesus questiona. Como é que vocês não conseguem ver isso? Então observe que o problema não está no sinal. Jesus não pensou nem disse, eu acho que eu fiz poucos milagres. Eu vou fazer mais milagres, porque se eu fizer mais milagres, eles vão acreditar que eu sou o Messias. Observe que Jesus não fez isso em momento algum. Por que Jesus não fez isso? Porque o problema não está na quantidade nem na qualidade dos sinais, dos milagres que Jesus fazia. O problema estava no coração do povo. O problema não estava no tamanho da pregação, no tamanho, na quantidade de palavras, de tempo, no tipo de texto escolhido. O problema estava no coração do povo. Isso é importante para que aqueles que querem que outras pessoas sejam salvas não tenham dentro de si
uma ansiedade. Porque não é incomum que cristãos e até pastores fiquem ansiosos por não ver um resultado da obra missionária, da pregação da palavra e da evangelização, ou seja, de tudo que é feito para levar a escritura às pessoas, e não vendo o resultado, às vezes as pessoas ficam ansiosas. Poxa, será que eu estou pregando errado, alguma coisa? E começam a tentar achar um problema na própria pessoa, ou na pregação dela, ou na forma de evangelizar. Ou seja, é como se tivesse alguma estratégia especial para que as pessoas fossem salvas. E as igrejas de nossos dias têm muita preocupação com metodologias, com métodos para se ganhar almas e coisas dessa natureza. E nesse texto, Jesus mostra para a gente que não temos que nos preocupar com isso. Porque o problema nunca esteve na pregação, é claro, eu estou pressupondo uma pregação fiel. Não uma pregação maravilhosa, extraordinária, a pessoa que prega melhor. Não estou pensando em aspecto de qualidade de quem oferece a pregação. Até a pregação mais simples, mais rudimentar é suficiente, desde que ela seja fiel. Ou seja, eu estou considerando que pregou o que a Bíblia diz, ou seja, não pregou mentiras. Então o problema não está na pregação, o problema está no coração das pessoas. Porque veja que elas estão aqui diante do próprio Jesus. Elas não estão diante de uma outra pessoa, estão diante de Jesus, o Filho de Deus, pregando. Você imagina, o próprio Deus encarnado pregando para elas e dizendo assim: eu sou o Salvador de vocês. Então, o próprio Deus pregando e fazendo milagres nunca vistos. E eles não creram. Se eles não creram na palavra de Jesus, na pregação de Jesus, o Filho de Deus, com todos os milagres que nunca aconteceram na história humana, por que eles iriam crer se eu pregasse? Ou se outra pessoa pregasse? Entende? Então, a igreja deve ter paz em seu coração. Apenas pregue. As pessoas vão ouvir e vão se converter quando o coração estiver quebrantado. Mas dentro do mesmo público, você está pregando para um público. E nesse público, alguns com o coração quebrantado vão crer, vão amar aquela palavra, a mais dura que seja, a mais confortadora, não importa, desde que seja fiel. E outros irão reclamar, ir embora, desprezar, porque o problema está no coração. Então faz a obra. O Senhor Jesus encoraja a igreja sempre a só olhar para Deus, obedecê-lo e fazer a obra. E aí, a partir do versículo 5, o Senhor Jesus, então, dá uma lição para os discípulos sobre eles, os fariseus e os saduceus. Diz: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Observe que ele atribui o problema a eles. O problema deles não terem entendido o que Jesus quis dizer não estava na metáfora, não estava na parábola, não estava na forma dele falar. Jesus atribui o problema ao coração deles, homens de pequena fé. Ou seja, fui eu que falei difícil e vocês não entenderam? Não, é vocês que têm um coração muito duro para entender as coisas de Deus. Então, essa percepção a igreja deve ter também. Que desde que ela seja fiel, o problema não estará nela, mas estará no ouvinte que quer fechar o coração e não quer entender a palavra do Senhor. Homens de pequena fé, sobre o não terdes pão, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Interessante que Jesus não explica, ele só repete. Olha, eu quis dizer isso. Ele repete, ele não explica o que ele quis dizer. Ou eles que entendam.
Aí o versículo 12 diz: então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. É claro que Jesus não está dizendo aqui que tudo que os fariseus e os saduceus falavam, ensinavam, criam estava errado. Porque os fariseus, que era a seita mais rigorosa do judaísmo, tinha várias doutrinas corretas. Por exemplo, a ressurreição. Eles criam na ressurreição. Eles criam que havia os anjos. Eles esperavam o Messias. Uma série de outras doutrinas. E tem uma série de doutrinas corretas, sim. Inclusive, eles acreditavam na Bíblia inteira. Os saduceus eram mais problemáticos. E ele junta até os dois. Ó. Ele coloca fariseus e saduceus num barco só. Mas eles tinham doutrinas bem diferentes. Só que ele está tratando de um problema. Observe que está tratando da dureza de coração deles. Ele está tratando da forma como eles estavam recebendo Jesus, por causa da dureza de coração. Da forma como eles estavam falando sobre o Messias que ainda viria, porque eles estavam recusando, rejeitando Jesus. Então, o assunto é relacionado a Cristo, né? É a cristologia de fariseus e saduceus. É a forma como eles estão lidando com esse assunto, não com tudo. E Jesus diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus. E é interessante que se nós pegarmos as cartas de Paulo, quando ele vai falando dos judaizantes, que ele chama de falsos irmãos, eram pessoas, de grande maioria, fariseus, mas também parece que havia saduceus, quando ele lá em Coríntios trata sobre a ressurreição, como se pessoas que não acreditavam na ressurreição estivessem contaminando a igreja e tentando trazer um cristianismo diferente. Então é provável que ele tenha tido, o apóstolo Paulo, problemas tanto com fariseus quanto com saduceus no decurso de seu ministério. E ele vai combatendo, exatamente combatendo, porque eles estão pervertendo, invertendo, trocando a doutrina que os apóstolos ensinaram e que aprenderam de Jesus. Aí você vê exatamente isso que Jesus disse, cuidado com eles. E realmente, a igreja precisou, nos anos seguintes, ter muito cuidado, porque fariseus e saduceus se diziam cristãos, se diziam convertidos ao cristianismo, mas levaram muitos problemas para a igreja. As doutrinas que eles foram criando, miscigenando suas ideias com o cristianismo, trouxeram várias deturpações da verdade do cristianismo, como Jesus realmente havia ensinado. Então eles deveriam ter cuidado. Então tenha você também. Tenha cuidado com doutrinas que são invenções de pessoas que não são exatamente a exposição da Escritura. Qual é a sã doutrina? Essa doutrina é a Escritura. O que eu tenho que crer? A Escritura. Então se você tem dúvida, será que fulano está falando a verdade? Será que esse crânio está ensinando corretamente? Será que aquela igreja é uma igreja bíblica? Se você tem dúvida, diante da enxurrada de pessoas que aparecem pregando e de novas e novas igrejas que aparecem, se você tem dúvida, vai para a Bíblia. Ou seja, tudo que a igreja tem que fazer é ensinar a palavra de Deus. Tudo que a igreja tem que fazer é transmitir a palavra de Deus. Não é inventar nada. Não temos autorização para inventar. Tanto que Jesus está sempre criticando as tradições dos fariseus. O que eram as tradições? Eram doutrinas que eles criaram, muitas delas a partir da própria interpretação da Escritura, mas que não era aquilo que Deus queria dizer. Então, ele diz assim, olha, cuidado com as tradições deles, ou seja, com as doutrinas que Deus não ensinou. Então, o que a igreja deve fazer? Apenas ensina a Bíblia. Quanto mais bíblica for uma igreja, quanto mais ela estiver focada na palavra de Deus, melhor será a sua doutrina, porque ela estará ensinando só a palavra de Deus, e ainda melhor sua prática, porque ela estará ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus. E é assim que você vai olhando e analisando o que é ensinado por aí, e tendo a certeza de que você estará aprendendo somente o que Deus quer que você aprenda, porque veio dele e é palavra dele. E é assim que a gente deve transmitir para todos a vontade do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a discernir entre o que é certo e errado diante desse mundo, Senhor Deus, de ideias
que as pessoas vão transmitindo. Que o Senhor nos livre, Senhor Deus, do mal, proteja-nos, tendo em vista que nesse momento, Senhor Deus, da história, nós estamos vivendo, ó Pai, uma apostasia, um afastamento da verdade, e muitas pessoas estão assumindo, ó Deus, uma autoridade para ensinar coisas que não foram ensinadas pelo Senhor. Esse fenômeno denominacional tem, ó Deus, desviado a tua igreja, Senhor Deus, visível da verdade. Nós temos, Senhor Deus, ouvido de tudo, ó Pai, e isso faz com que os teus filhos muitas vezes fiquem confusos e até, ó Deus, pensem, Senhor Deus, de forma errada. Então, nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê graça para ser fiéis, para ensinar sempre e somente a tua palavra, a fim de que possamos conduzir pessoas a Cristo e só a Cristo, a mais ninguém, e possamos glorificar o teu nome e só o teu nome, o de mais ninguém, para que assim, ó Deus, a tua igreja possa ser achada fiel pelo Senhor. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.